Estamos aqui em João capítulo 15. João é o quarto livro do Novo Testamento. O Novo Testamento é Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 15, versículo 5. João capítulo 15, versículo 5. Diz assim, 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Oh, que coisa profunda. Jesus está dizendo, sem mim nada. E às vezes, nós somos de Deus, somos do Senhor, mas começamos a deixar de lado os planos de Deus, ou vamos dizer assim, as direções dadas pelo Senhor, e começamos a fazer aquilo que é da nossa cabeça, aquilo que achamos que é certo, aquilo que achamos que é o melhor. E o que acontece? Nós deixamos de colher os frutos. O que são os frutos, pastor Jaime? O agir de Deus. As operações de Deus não aparecem na nossa vida. Nós conhecemos bem a história de Abraão e Sara, é bem conhecida. Em Gênesis capítulo 16, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 16, nós vamos ver exatamente isto aqui. Que, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Eu tenho explicado que aqui foi um raciocínio falso. Um raciocínio falso leva a pessoa, entenda, a atitudes erradas. Eu contei o caso de um homem, e ele era um funeiro. Sabe o que é um funeleiro? Lá no Rio chama lanterneira, que é funeleiro, que desamassa carro, né? Então, ele era um grande, um bom profissional, até vamos dizer assim, até um ótimo profissional. E esse homem, entenda bem, ele um dia começou a ter umas lutas na vida, não conseguia ser bem, vamos dizer assim, sucedido no seu trabalho, não tinha mais cliente, não tinha mais serviço, não aparecia serviços para ele. Aí ele falou com o missionário, disse, eu já sei, missionário, Deus está me chamando para a obra. Mas como eu não consegui, como eu não atendi ainda o chamado do Senhor, então Deus está fechando as portas para mim, Deus está colocando a mão, quer dizer, não deixando ninguém entrar lá. Aí o senhor contou a história, o João gosta da Maria, quer casar com a Maria. A Maria diz assim, o que a Maria diz? Eu não quero casar com você. Aí o João disse, você não quer casar comigo? Então você não vai casar com ninguém. Eu não vou deixar ninguém se aproximar de você. O que você acha do João? O João é perturbado, o João não é bom elemento, não. Você está dizendo que Deus é isso. Deus é exatamente isso, está entendendo? Deus está te chamando para fazer a obra. Você não quer fazer, então Deus diz, também não vou deixar você ter nada na vida. Claro que é um raciocínio errado, como a Sara está tendo um raciocínio errado. Ela está dizendo aqui, o Senhor me tem impedido de gerar. Não, Deus não tinha. É alguma questão ali. E entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Eu gosto de explicar que era uma coisa comum entre eles. Não era nada demais. A Sara não era uma mulher devassa, sem freio moral, que ofereceu uma amante, uma namorada. Não. Ou então uma mãe de aluguel. Não, era um costume entre eles. Se você for 2 gerações à frente, o Jacó teve 4 mulheres, ele casou com uma mulher chamada Lia, né? Que ele não, quem ele amava era a Raquel, ele era apaixonado pela Raquel. E ele foi falar com o tio dele, que era a prima, falou assim, eu quero casar com a minha prima Raquel. Então você tem que trabalhar 7 anos, para que você tem de dote? Não tinha nada, ele saiu de casa sem nada, trabalha 7 anos para mim, ele trabalhou. Depois de 7 anos que ele foi lá, chegou lá, aí agora eu vou levar, ele foi... Noite de núpcias, o que o sogro fez? Em vez de dar a Raquel, deu a Lia. Só na manhã seguinte que ele foi descobrir. Não tinha a luz de hoje, entenda bem, as mulheres usavam um véu. Eu disse, mas o que é isso? Eu casei, foi com a Raquel, não foi com a Lia. Chegou meu sogro, o senhor me enganou? Não, o costume aqui, primeiro tem que casar as mais velhas, para depois as mais novas. Não, mas eu gosto da Raquel, então trabalhe mais 7 anos por ela. Ele então trabalhou mais 7 anos pela Raquel, mas não devolveu a Lia, não. Entendeu? Era uma coisa comum, ficou. Tanto que, mas elas tinham servas. Uma tinha uma serva chamada Zilpa, serva da Lia, e teve filhos com ela. A outra tinha uma serva chamada Bila, teve filhos com ela. Só estou mostrando isso aí para
dizer que não era nada demais para aquela época, não para hoje. Hoje o homem é marido de uma só mulher, a mulher de um só homem. Bem, está bem claro isso aqui. Ele ouviu, o filho nasceu, capítulo 16, versículo 16. Era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Quando teve o filho, Deus discorda, deu contenta, mas o filho nasceu. Só que depois disso, o que aconteceu? Cessaram os frutos. Veja o capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Quer dizer, 13 anos se passaram e os frutos não aconteceram. O que aconteceu quando ele tinha 87, 90, 95? A Bíblia não fala mais. Talvez somos nós. Nós somos de Deus, mas nós agimos fora da direção de Deus e os frutos cessaram. Mas o que são os frutos? As obras de Deus, o agir de Deus, bênçãos que nós não temos mais para contar. Tem gente que há muito tempo não tem uma bênção de Deus. Ele não tem uma coisa que ele diz assim: foi Deus quem operou, foi Deus quem se manifestou. Não tem. Há algum tempo ele não está vendo a mão de Deus na vida dele. Há algum tempo ele não está vendo. Abraão foi assim. Ele passou, Deus disse: olha, você não está na minha presença. Quer dizer, você saiu dos meus planos. Você se desligou da videira. É uma vara desligada da videira, então os frutos não aparecem. Você tem que se examinar. Aí Deus foi falando com ele: e eu porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele. Aí Deus foi dando a direção, mudou o nome dele, não vai ser mais Abrão. Abraão, quer dizer, eu tenho muita coisa para fazer com você ainda, que Abrão quer dizer pai de uma grande nação, Abraão pai de muitas nações. Aí no versículo 15, agora que eu estou tendo a matéria nova, matéria nova para esse entendimento, disse Deus mais a Abraão: a Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Olha, vai ser com a Sara, eu vou te dar um filho da Sara. Abraão não entendeu, vamos dizer, desdenhou no coração. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, ergueu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Ele pensou com ele, mas diante de Deus não tem nada oculto. Deus conhece o quê? Os pensamentos e as intenções do coração. O pensamento é a tentação, pode até vir, mas você fecha o coração. Não, isso nunca vai acontecer. Isso eu estava explicando hoje. O Jeremias, ele falou uma coisa muito profunda no capítulo 4, versículo 14. Não leia o que ele vai colocar ali. Diz assim: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Não brinca com Deus. Você tem que dizer: não, Deus, eu não quero esses maus pensamentos. Nem é só de um homem pensar numa mulher proibida, ou vice-versa. Não. É também você pensar, por exemplo, mal a respeito de uma pessoa, porque ela fez um mal para você, ela lhe deu um prejuízo, ela destruiu a sua família, vamos dizer assim, e lá dentro você pensa o mal, você pensa que alguma coisa vai acontecer com ela. E quando você pensa, você sente bem. Não, isso é mau pensamento. Não, Jesus, tem misericórdia, não deixa isso acontecer com essa pessoa, não. Tem misericórdia dela. Alguém que fez um mal para você, fez uma maldade para você, mas não pensa mal a respeito dela, não. Nem pensar, imagine fazer, mas não pensa, porque Deus não se agrada disso. Como também até ter o respeito, tem gente que tem um medo de que um dia ele vai perder o controle da mente e vai fazer uma loucura. Você tem que dizer: não, eu não vou ter medo disso, porque isso nunca vai acontecer em nome de Jesus. São maus pensamentos que não devem estar conosco. Veio esse mau pensamento para o Abrão. Como é que pode? Deus tinha falado que ia dar um filho através de Sara, com Sara. Mas como isso? Eu sou um homem de 100 anos de idade, ela 90 anos, como é que pode isso? No coração. Ele estava esquecendo que ele estava falando com Deus, que para Deus não há impossíveis. Mas aí Deus falou, ele falou, não escondeu não, ele não estava só pensando, ele falou com Deus. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael, o filho que ele teve com Agar fora do casamento, diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto
por conserto perpétuo para a sua semente depois dele. Aí o Isaac veio ao mundo, a Sara com 90 anos, eu fico até brincando, já pensou quando a Sara falou, pessoal, estou grávida? Você está doida, eu estou com enjoo, isso é alguma coisa que você comeu, né? Se fosse hoje ia ser uma virose, né? Quando a barriga começou a crescer, eu pensei, deve ser um mioma que está nascendo aí, um inchaço, coisa de velho, está enchendo, está crescendo a barriga. Mas já pensou o dia que nasceu a criança, como é que foi, irmão? A alegria de todo mundo e o espanto de muitos. Não acredito. Está sabendo não? A mulher do Abraão teve um filho. O quê? Você está brincando? Qual a mulher? Aquela que ele teve? Não, a esposa teve. Como é que pode isso? Ele disse que para Deus não é impossível. Bonito. Mas aí a história é que o Isaac veio, o Isaac depois casou com uma mulher que era estéril, a Rebeca. Ele orou por ela, Deus deu filhos. O Isaac não teve muito não, só teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Mas só o Jacó teve 12 meninos. Mais uma menina e mais os nomes que as mulheres não eram citadas. Só o Jacó, o Esaú teve mais ainda. Mas encheram o mundo todo. Mas por que eu estou falando isso? Talvez você não entende que Deus tem muito para você. No Salmo 92, vai falar aqui, não é só para velhice não, mas também para velhice. Salmo 92. Mas não estou mandando vocês de 90 anos não querer ser mãe não, tá? Uma coisa de Abraão, foi Deus com ele, era um milagre, foi uma coisa ímpar, né? Não que Deus não possa dar, ele é Deus. 92:12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Olha o versículo 14. Na velhice ainda darão frutos. Irmão, tem gente que acha que acabou a vida dele. Não estou falando de filho, não pode até ser, mas tem filhos espirituais também. Eu conto o caso, tenho contado esse dia, eu tenho falado bastante dele, de um pastor aqui da Praça Júlio Mesquita, que ele não é da nossa igreja, ele era um pastor metodista. Quando a Igreja da Graça, teve a primeira igreja aqui na São João, 1995, eu era pastor na Praça da Sé, aí nós alugamos aqui um antigo cinema, a igreja continuou lá, é sede própria, mas eu era pequenininha, viemos para aqui, eu vim ser pastor aqui, em 95, e aí esse senhor morava na Praça Júlio Mesquita, ele disse que quando amanheceu, e olhou na janela, não acredito, ele do R.R. Soares ali, aí ele veio falar comigo, ele era pastor metodista jubilado. O que é pastor jubilado? Chegou uma certa idade que ele não dirige mais congregação, ele só é pastor convidado, alguém convida, na Igreja da Graça vai chegar esse momento, o pastor vai ser jubilado, pode ser com 75 anos, aí ele só vai pregar como convidado, ele não vai ser mais dirigente de igreja, ele vai ser só pastor convidado, tudo bem, vai pregar em vários lugares, vai escutando. Aí ele então diz assim, pastor Jaime, quando eu vi, aí eu me alegrei, porque minha mulher, nós estamos em idade já, estavam com a idade, e a minha mulher aqui, ela pode, como ela gosta da igreja, é só atravessar a rua, ela já está dentro da igreja já, então vai ser bom para nós. Deixa eu contar um pouco da minha história. Ele contou, quando eu fui jubilado, o que eu fiz? Eu comecei a fazer capelania, ir para os hospitais, ele me deu cada testemunho bonito, de pessoas que aceitaram Jesus na hora da morte. Nós vamos ter muitas surpresas no dia do juízo final. Eu contei de um homem, não vou citar o nome dele, ele foi a autoridade máxima desse país, não vou falar qual é o cargo, e ele aceitou Jesus, ele ficou doente, entrou em coma, depois morreu. Não foi ninguém que me falou não, porque tem negócio, me falaram, tem negócio de muito me falaram, não, foi a filha dele que falou comigo, falou assim, pastor Jaime, antes do papai entrar em coma, eu levei papai a Cristo do meu jeito, que eu não sou pastor, mas eu levei ele a Cristo, olha que coisa. Um outro ele foi governador, ele era do sul do país, mas foi governador aqui no sudeste, também não vou falar o nome, né? Ele também aceitou Jesus, segundo um outro homem, aí não foi comigo que falou para uma outra pessoa, aliás, falou isso publicamente, estava até registrado em jornal, jornal na época, e que falou sobre isso, só para você entender como nós vamos ter surpresas no dia do juízo. Mas qual é a mensagem? Que esse senhor, na velhice, ele ainda deu frutos, porque estava ligado com Deus, poderia chegar, não consultar a Deus, tudo bem, uma senhora conta, você já ouviu também o testemunho, essa senhora foi executiva de uma empresa de perfumes em outro país, e quando chegou a idade dela de aposentar, direito dela, verdade, né? Foi lá,
Se aposentou. Aí os filhos, todos bem-sucedidos, todos cristãos, o marido dela era um médico famoso na cidade, e todos eles, né, foram falando assim: agora nós vamos para a fazenda, mamãe, a senhora vai curtir a aposentadoria com o papai, e até que Jesus venha buscá-los, né? E ela disse: não, eu não vou me aposentar agora, né, me aposentei aqui, mas agora eu vou ter a minha empresa. Ô mãe, só não precisa. Realmente, eu não preciso, mas a minha igreja precisa. Bem, a última notícia, ela tinha alguns milhares de colaboradores, de funcionários. Ainda deu emprego para muita gente. E ainda ajudou com o dízimo dela, a igreja dela. Na velhice ainda darão frutos. Mas tanto faz na velhice como na juventude, porque Deus também falou para os jovens: não te esqueças do teu Criador nos dias da tua mocidade. Nós não podemos esquecer, jovem. Para quê? Tem que dar fruto, começar. Se não passa a vida, aí tem a juventude sem dar frutos. O que é fruto? São obras de Deus na nossa vida. Quando é que nós conseguimos essas obras? Quando estamos ligados com Deus. Quando estamos ligados com o Senhor. Tem gente que não está desligado, completamente desligado. A Sara era uma mulher de Deus, mas trouxe uma direção para Abraão que não era de Deus. Tem que se ligar com Deus. Ele está dizendo mais ainda: para quê? Versículo 15: para anunciar que o Senhor é reto, que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus não muda, e Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Não tem esse negócio não, que depois de quando você está velho, você é abandonado. Deus não abandona, vai continuar te usando, se você quiser. Repito, dizendo que você vai ser mãe com 90 anos, não, você vai produzir frutos ainda. E na juventude, lembra-te, para não ser um jovem ocioso, entenda que não tem história para contar depois, tem que ter história para contar, uma história bonita. E outra coisa, nós podemos ser tirados desse mundo a qualquer hora, e na juventude você não tem fruto nenhum, tem que ir lá. Vamos voltar onde nós começamos? Quem lembra? João, capítulo 15, versículo 5, ele está dizendo para nós: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito. Não é pouco não, é muito. O Abraão teve um filho e ficou feliz. Acabou, né? Mas mesmo assim, mesmo com a discórdia, Deus disse: Abraão, você não está na minha presença, se você andar na minha presença, você vai dar muitos frutos. Vai ter, e teve. O Abraão viveu depois, aí a Sara com 127 anos, viveu mais tempo naquela época, 127 anos, ela morreu. O Abraão com 137 casou, teve filhos e filhas com uma mulher chamada Quetura. Os dons de Deus são irrevogáveis, mas não é questão, não estou falando de filhos propriamente, estou falando das obras que Deus quer operar através de você. Desperta, acorda. E o jovem acorda, tem que ligar em Deus, está ligado, acorda. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Ligado com Deus. Deus, eu vou. Não fica chateado, não fica mal-humorado, não fica chorando. Já ouviu falar chorando pitangas pelos cantos, reclamando com os outros, murmurando com os outros? Não, irmão. Para com esse negócio. E alguém já falou bem claro: não conte teu segredo para ninguém. Porque todo mundo tem um amigo, o amigo tem outro amigo, e daqui a pouco a torcida do Corinthians está sabendo, irmão. Depois do Palmeiras, depois do Corinthians, todo mundo vai saber nada. Tem coisa que é só você e Deus. Você fala com Deus. Não fica, porque vai ficar uma imagem de uma pessoa que está sem a direção de Deus, que não tem Deus, que está sem a direção do Senhor, que está perdido nesse mundo. Você tem um Deus, com Ele você pode desabafar, com Ele você pode abrir o coração. Aí ele vai falar mais. E ele disse: quem está em mim, ele é assim, e eu nele, esse está muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Versículo novo: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, se secará. Misericórdia. E os colhem, lançam no fogo e ardem. Deus não quer isso para você. Deus quer que você tenha frutos, apareça mais. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, vamos lá? Pedirei tudo o que quiseste e vos será feito. O que é isso? Sua resposta não vai ficar sem oração, a sua oração não vai ficar sem resposta. Você vai ter resposta nas suas orações, você vai ver o agir de Deus, o operar de Deus. Aí não tem esse negócio: não, no meu caso é macumba que fizeram, é feitiço. É quem não está ligado com Deus. Quando você está ligado com Deus, não tem negócio de macumba impedindo, não, feitiçaria. Você pode ter trabalhado com os guias, com as entidades, você pode ter sido cavalo lá do demônio tal, você agora é uma nova criatura. Acabou, não tem esse negócio. Não, porque eles são bravos. Você sabe que todos eles são derrotados. Quem fala que aquele demônio é muito forte, não tem. Tem cristão fraco. Não tem esse demônio forte. Jesus diz: todo o poder me foi dado aonde?
Não sobrou nada para o diabo não, irmão. Mas por que ele faz, pastor Jair? Porque o cristão não exerce autoridade. O cristão mais frágil, Jesus falou que o menor no reino dos céus, entenda bem, o menor é maior do que todos os demônios, irmão. O Filho de Deus pode fazer isso. O menor, que é o cristão mais sente mais fraquinho. A hora que ele exerceu, vai em nome de Jesus, o demônio para. Você tem essa autoridade, vai esquentar. Aí, 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis o quê? Muito fruto, entenda bem, e assim sereis meus discípulos. É aí que você vai ser mesmo, porque vai dar muitos frutos. Os discípulos de Jesus não é aquele que fica pelos cantos chorando, fica reclamando da vida, murmurando, oh vida, oh sorte, não, ele está com Deus. Quando ele não sabe o que é, Deus, me ensina aqui, me dá uma direção. Eu não posso ficar inquieto, não posso ficar desassossegado. Pode ter tempos difíceis, vamos ter, mas você pode ter certeza. Esse aí agora a matéria que eu estou para entrar, ainda não entrei, que é o Salmo 1. Veja comigo rapidinho, eu vou ler com vocês ali. Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Agora o nosso versículo 3, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer. O que tem aí para nós? Muito. Você vê uma mangueira, não dá muito fruto, mas sempre aparece alguma coisinha. Não sei se quando eu falo de mangueira, porque a minha infância era mangueira, que era a árvore mais que lá no Rio tem muito assim, aqui também tem. Tinha um lugar lá no Rio de Janeiro chamado Vila Militar, onde estão os quartéis todos. Os quartéis todos não, muitos quartéis. E aqui tem uma vila, é uma avenida assim. E de ponta a ponta ela tinha mangueiras, não sei como está hoje. A gente era garoto, o que nós íamos fazer? Íamos lá subir na árvore para pegar manga, né? E tinha aquela época que era certo, tinha uma época que não tinha, porque não é época da coisa. Realmente a manga é em tempo quente. Costuma em novembro, dezembro, janeiro, ali é o auge dela, né? Fevereiro, sobe muita manga. Mas todo ano tem fruto. Todo ano. Tem cristão que está aquela árvore, parece que houve uma seca tão grande que não aparece um fruto na vida dele. Você vê que foram 13 anos, cadê os frutos de Abraão nesses 13 anos? Não apareceram, porque ele não estava ligado na videira, quer dizer, não estava ligado em Deus. Muita gente está assim, os anos estão passando e ele não está vendo, ele está dizendo para nós aqui, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aí você vai ver o que é ser um discípulo do Senhor, mas tem que andar nele, ligado nele é orando, buscando a Deus, se envolvendo, não tomando decisão por conta própria, como Abraão tomou, de aceitar o conselho de Sara e não fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. Essa é a mensagem de hoje. Seja uma árvore frutífera, ande ligado em Deus, ande ligado no Senhor, que você vai ver como Deus é bom. Nós vamos orar agora, nós vamos usar o poder de Deus contra todo mal que está na sua família. Antes, eu quero fazer um apelo que eu sempre faço aqui, como o meu amigo pastor fazia. Amigo, não perca o melhor de Deus, a eternidade. A vida aqui é curta, passa rápido. Eu brinco que um dia desse eu ia fazer 20 anos, fazer 65. Deus quer levar você para o céu, mas nem agora não, fica tranquilo, tá bom? Quando você fechar os olhos aqui, e se for hoje, a glória a Deus, estou aqui, Senhor. Mas você tem que estar preparado, porque a vida passa rápido. Aonde você vai passar? Não, você devia crer na eternidade. A eternidade é tão real como esse ar que respiramos. Você um dia vai deixar esse mundo, como nossos, vamos dizer, no caso meu pai, minha mãe ainda está viva ainda, nossos avós foram embora, nossos entes queridos foram embora, e muitos dos nossos foram até antes, não é verdade? Todo mundo aqui teve alguém da família, um primo, uma prima, um filho, sei lá, um irmão, uma irmã que foi embora antes. Então hoje, garanta a sua eternidade com Deus. Basta que você creia no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Creia no coração que Ele venceu o inferno e a morte. Diga para Ele, me salva Jesus, Ele vai te salvar. Jesus, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Pois você vai servir a Jesus, ou nessa igreja ou em outra. Sendo aqui, todo sábado tem aula do batismo. Por quê? Porque Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo.
o batismo é um testemunho público, você aceitou Jesus, mas é mais do que isso. Ali você está sendo despojado do corpo da carne, do corpo do pecado, sepultando o velho homem, está sendo marcado por Deus no coração, e quando sair das águas é para andar em novidade de vida. Então é necessário você ter essa bênção, se quer entrar no céu. Todo sábado tem aula do batismo, depois do culto das 2h da tarde. A nossa equipe fica aqui na direita, sempre com uma faixa ali. E todos os domingos, depois do culto das 11h, tem batismo nas águas. Se você tiver um pouquinho de paciência, toda a última quarta do mês, depois do último culto, eu mesmo faço o batismo. Agora é a hora de você tomar uma decisão. Se não a tomou, tome agora. Para quê? Jesus quer morar no seu coração, para você morar no céu com ele depois.